Olá, vamos a mais uma aula e desta feita vamos falar a respeito de condicionais dentro de Python. Então, o que são condicionais e para que elas seriam usadas? Então, condicionais, na verdade, são usadas para controlar o fluxo de um programa com base nas condições específicas. E dentro de Python temos, na verdade, duas principais condicionais, que é o if, else e o elif. São duas ou três, são três: if, else e elif. Então, essas três condicionais, elas trabalham para controlar o fluxo de um programa. Então, antes de entrarmos na prática, vamos um pouco na teoria para entendermos basicamente como é que funciona e qual é a estrutura, na verdade, de esse fluxo de programa que nós falamos nessas condicionais. Vou abrir aqui algumas imagens ilustrativas, onde temos, na verdade, esta ilustração aqui, onde temos, nós colocamos primeiramente o if, a condição que nós queremos, e se esta condição for verdadeira, vai executar este código. Na verdade, aqui código executado se a condição for verdadeira. E temos o else. Se esta condição, se este código não for verdadeiro, então vai bater nesta condição, neste outro código aqui, vai ser falso. Então colocamos nele o else e rodamos aqui o outro código. Também temos a estrutura básica do elif. Então, esta é a estrutura básica do if. Temos a estrutura básica do elif, que é a condição, na verdade, nós executamos a condição se a condição for verdadeira. Se não for verdadeira, colocamos outra condição e também executamos. Se não for verdadeira ou se for falsa, executamos. Atenção que o elif não tem limite. Você pode colocar 1000 elifs, por exemplo. Depois começas com o if, depois elif, tantas condições você quiser. Afinal, o programa só não tem uma ordem de execução. Nós temos algumas situações em que temos muitas condições. Por exemplo, estamos a dizer que alguém quer sair de casa. Vamos dizer, quer sair de casa. Está a chover ou não está? Se está a chover, sai. Se não está a chover, leva guarda-chuva. Então você vai colocar, vai escrever um algoritmo que usa na verdade, estas condicionais para conseguir resolver este problema. Então, temos aqui um diagrama, por exemplo, do condicional if, que temos o início do programa. Depois do início do programa, o programa executa uma condição. Nesta condição, temos duas decisões: temos verdadeiro ou temos falso. Então, se for verdadeiro, ele executa este bloco de código, depois termina o programa. Se for falso, também gira assim, executa este bloco de código e termina o programa. Então, esta é a condição do if, onde temos: se for verdadeiro, ele executa este bloco; se for falso, que é else, ele executa este outro código. É o que nós vimos aqui anteriormente. Se for verdadeiro, executa este; se for falso, executa este outro código. E temos também a estrutura do diagrama do condicional elif. Já o elif é um pouco diferente. Temos aqui, colocamos duas condições. Então, inicia o programa. Quando inicia o programa, encontra uma condição. Por exemplo, dizendo, queres sair? Bom, queres sair, início do programa. A pessoa quer sair para o mercado. Então, veja que está a chover. Aqui encontramos uma condição, está a chover. Ela pergunta, sim, está a chover. Então, se está a chover, por exemplo, nós lhe mandamos para outra condição. Ou seja, não está a chover. Então, a condição, na verdade, se ela for verdadeira, não está a chover. O que é favorável para nós, não é isso? Então, não está a chover, eu posso sair. Então, executa, pode sair e termina o programa. Mas está a chover? Não pode então terminar o programa. Este vai false e vai para uma outra condição. Ok, tens sombrinha ou não tens? Ou tens guarda-chuva ou não tens? Então, se tem guarda-chuva, pega guarda-chuva e executa o programa e sai. Não tem guarda-chuva, pode executar outro bloco. Fica em casa, por exemplo. Não sai, fica em casa. Ou podes colocar outra condição. Ok, tens uma capa de chuva, por aí vai. Então, nesta condição de elif, você pode colocar duas condições, 3, 4, 5, 6, vai por lá. Então, esta é a estrutura basicamente do diagrama, de condicional if dentro elif, dentro do Python, onde temos duas condicionais. E esta é a estrutura do diagrama onde temos if, onde temos uma condição. Então, vamos ao código para nós tentarmos entender basicamente o funcionamento disto com programas reais. Então, vou trazer aqui primeiramente um programa que vai verificar se um número é positivo ou um número é negativo, usando a condicional elif, por exemplo. Ou posso começar com o if. Então, vamos aqui usando condicional if. Então, condicional if, vou verificar aqui se a idade, ou seja, uma pessoa é maior de idade ou não é. Então, vou colocar aqui, por exemplo, idade vai receber 18.
Então, para 18 anos ou maior, é uma pessoa de maior de idade. Menor que isso é menor de idade, certo? Então, vamos colocar aqui um programa. Se, este condicional, se idade, que é a condição, se a idade for maior ou igual a 18, dois pontos, colocas dois pontos, então colocas o programa que vai executar, ou a coisa que vai executar. Então, vamos dizer print maior de idade. Se não, else, dois pontos, print menor de idade, certo? Então, vamos entender este bloco de código aqui, vamos passo a passo para nós conseguirmos entender e nós todos pegarmos. Se você está no início, na verdade, de programação, isso pode ser meio que difícil, mas pode entender. Com explicação repetida primeiro e depois uma boa prática, você vai conseguir resolver esses desafios de forma bem simples e bem rápida. Então, vou aqui, por exemplo, dizer se, ou seja, atribuo uma variável de nome idade e coloquei a idade da pessoa, que tem 18 anos. Esta é a idade da pessoa. Então, temos uma condição aqui. Se a idade da pessoa for maior ou igual a 18, então esta pessoa é maior de idade. Se não, esta pessoa é menor de idade. E se eu vir aqui e imprimir aqui e rodar este meu programa, se eu rodar este meu programa, pode ver que o resultado vai ser maior de idade. Por quê? Porque a pessoa sim tem maior ou igual a 18 anos. Posso colocar aqui, por exemplo, 180 anos. O resultado também vai ser maior de idade. Porque tem maior ou igual a 18 anos. Mas se a pessoa ter 17 anos, por exemplo, já é menor. Certo? É menor de idade. Por quê? Porque não é maior nem igual a 18 anos. Ele é menor de idade. Então, rodamos isto aqui. Podes ver que é menor de idade. Certo? Então, dentro do Python, você pode usar a condicional if ou elif para verificar essas condições aqui. Por exemplo, aquele programa que nós dissemos tem guarda-chuva. Vamos colocar aqui tem guarda-chuva. Isso vai receber true. É verdadeiro. Certo? Vamos colocar aqui. Se tem guarda-chuva, dois pontos. Aqui, só posso colocar se tem guarda-chuva. Podes entender que este já é booleano. Certo? A condicional, ela verifica se a condição está sendo retornada é verdadeira ou falsa. Então, aqui já temos como verdadeiro. Não precisamos mais colocar se tem 20, tem 10, tem 15, sei lá o quê. Então, vamos verificar se tem guarda-chuva, dois pontos, pode sair. Vamos ver aqui. Print. Suponhamos que é um dia que está a chover. Então, vamos colocar aqui pode sair. Se não, else não pode sair. Print. Vamos aqui colocar print. Não pode sair. Se não, vai, ou seja, se sair, vai molhar. Certo? Então, se nós rodarmos este programa, o que vai rodar é este aqui. Por quê? Porque é verdadeiro. Vamos rodar este programa. Pode sair. Porque tem guarda-chuva. Mas se eu colocar aqui em false, por exemplo, tem guarda-chuva? Não, false. Se eu rodar aqui, vai dizer, não pode sair. Se sair, vai molhar. Certo? Então, basicamente, este é o funcionamento do if dentro do Python. Certo? Então, vamos ver o funcionamento do elif, por exemplo. Elif. Vamos fazer um programa que vamos verificar se o número é negativo ou positivo, certo? Então, para nós verificarmos se o número é positivo ou negativo, vamos dizer o quê? Vamos colocar aqui uma variável. Vamos colocar aqui variável número vai receber um número qualquer, 10, por exemplo. Vamos atribuir 10. Então, vamos dizer se if número, certo? Número for
maior que zero. Se todo número que é maior que zero é um número positivo, não é isto? Vamos verificar se o número é positivo ou negativo. Vamos deixar isso aqui. Então, isto é condicional elif. Atenção, este é condicional if. Vamos até voltar o programa aqui para nós deixarmos aquela condição if que nós fizemos aqui. Podemos mover isto para cá embaixo. Vamos comentar isto. Perdão por esta inconveniência. Talvez pode ser necessário esse código você lhe ter. Vamos aqui comentar isto. E vamos deixar isto cá embaixo. E cá em cima vamos colocar condicional elif, certo? Então, na condicional elif, vamos, na verdade, verificar se o número digitado é um positivo, negativo ou número zero. São três condições. Pode ser um número positivo, pode ser negativo, pode ser zero. Por quê? Porque zero não é positivo, zero também não é negativo. Então, zero é o número que se chama de número neutro, certo? Então, vamos aqui rodar número, vai receber 10, vou colocar aqui, por exemplo, 10, e vamos verificar se este número digitado pelo usuário 10 é positivo ou negativo. Então, vamos colocar aqui if número for maior que zero. Neste caso, todo número que é maior que zero, então vamos dizer o número é positivo. Então, print, vamos dizer aqui print, o número fornecido é positivo, certo? Se não, aqui vamos colocar se não, se, porque se eu dizer else simplesmente, podia dizer aqui else é negativo, print, e aqui vamos dizer o número fornecido é negativo, certo? Podia dizer simplesmente isto aqui. Mas, se você pensar comigo, ok, se eu rodar este programa aqui, vamos limpar esta nossa tela, esse nosso terminal, e se nós rodarmos este aqui, irás ver que o número digitado é positivo, até porque é 10. Mas se eu colocar, por exemplo, 0 aqui, e rodo, o número fornecido é negativo, mas 0 não é negativo, porque 0 é um número, na verdade, neutro. Posso colocar aqui, por exemplo, 15,5, 1.5. Vou rodar isto aqui, vai dizer o número é positivo, certo? Mas nós não conseguimos determinar zero. E se nós não conseguimos determinar zero, por quê? Porque só temos duas condições. E se tivéssemos três condições, como é que seria? Então, aí é onde entra o elif. Então, o elif onde fica agora? Aqui onde temos else, nós colocamos o elif. Então, colocamos aqui elif. Só que o elif entra com uma condição. Então, qual é a condição que nós vamos ter? Vamos ter número for menor que zero. Se o número for maior que zero, é positivo. Se o número for menor que zero, é negativo. Então, else, aqui é onde já vai entrar o else. Se não, se o número não é maior que zero, nem menor que zero, então este número automaticamente é o número zero. E se o número é zero, vamos printar para ele. Print o número fornecido é zero, certo? Então, você consegue compreender que nós criamos um algoritmo muito bonito aqui, que resolve um problema, na verdade, de forma muito eficiente. Se nós rodarmos isto, vamos continuar a dizer que o número fornecido é positivo, afinal, é 1.5. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, menos 10, menos 41, se eu rodar, este número fornecido é negativo. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, 0 agora, o 0 agora, se eu rodar isto aqui, já vou conseguir saber o número fornecido é 0, certo? O número fornecido é 0. Então, criamos aqui um algoritmo muito inteligente que consegue resolver o nosso problema. E conseguiu resolver o nosso problema de forma eficiente. Por quê? Porque nós conseguimos executar o bloco de
if. Executamos o primeiro bloco, ou seja, a primeira condição, este número digitado é maior que zero. Verificou, este número digitado é maior que zero? Não. Então saltou, não rodou isto, ignorou isto aqui, certo? Ele ignorou esta primeira condição. Depois ele verificou de novo. O número digitado é maior que zero? Perdão, é menor que zero? Ele viu, não, o número digitado não é menor que zero. Também ele ignorou esta outra opção. Logo, colocamos aqui é zero, que é a terceira condição, certo? Então, conseguimos entender que a pessoa, ela tem um número, ou seja, ela digitou o número zero. E podemos aqui colocar um programa, por exemplo, que tem mais de um elif. Para só exemplificar, você ficar mais claro que dentro de Python nós podemos executar programas que têm mais de um elif, certo? Então, vamos desenvolver um algoritmo de uma condicional elif, com mais de uma condicional elif, muito importante e inteligente aqui, pegando este nosso programa de guarda-chuva, na verdade. Então, vamos colocar quatro variáveis aqui. Se está a chover, vamos verificar se está a chover, se tem guarda-chuva, se tem carro, se tem capa de chuva. Então, vamos verificar aqui. Se if está a chover, dois pontos, se tem carro, se tem, logo print, pode sair. Elif, este elif é neste dentro, certo? E aqui, esse elif, vamos dizer, tem guarda-chuva? Se tem guarda-chuva também, pode sair. Podemos imprimir isso, Ctrl C e Ctrl V. Também pode sair. Se tem guarda-chuva. Se não, vamos verificar ainda. If tem capa de chuva, ou seja, tem capa de chuva. Se tem capa de chuva também, print, pode sair. Pode sair. Se não, neste caso, else não pode sair. Print não pode sair, senão vai molhar. Depois, por cima, este if que nós começamos aqui, podemos também terminar com else. Por exemplo, podemos terminar com else. Neste else, vamos dizer, está a chover? Sim, está a chover. Então, se não está a chover, pode sair. Print, pode sair. O sol está claro. O céu, não o sol. O céu está claro. Exatamente. Feito isto, vamos tentar entender, na verdade, este nosso algoritmo que nós fizemos aqui. Um programa muito importante, muito simples, mas muito importante este programa aqui. Para o que está que é iniciante, na verdade, vai ser meio complicado de compreender, mas é um programa muito importante. Então, estamos a perguntar o quê? Será que está a chover? É a primeira pergunta que se faz. Vamos ver. Sim, está a chover. Esta é a resposta que nós temos. Então, se está a chover, vamos perguntar. Se está a chover logo, tem carro? Sim, tenho carro, então pode sair. Logo o programa vai fechar, porque ele tem carro. Certo? O programa vai fechar. Por quê? Porque esta condição foi satisfeita. Quando esta condição foi satisfeita, ele passou daqui e logo fecha a condição. Se esta condição não for satisfeita, ele vai, salta logo para aqui. Mas se esta condição for satisfeita, ele vai conseguir controlar estes outros que estão dentro. Então, não só verificamos mais de um elif, mas também colocamos elifs aninhados. Então, você pode colocar ifs dentro de outros ifs. Vamos lá rodar este nosso programa antes de nos vangloriar aqui, uma vez que é um programa que não está a funcionar. Vamos lá rodar isto. Aqui temos pode sair. Por quê? Por que pegou pode sair? Porque ele verificou primeiro aqui.
Podes ver, pode sair. Verificou primeiro aqui, está a chover? Viu que sim, está a chover. Ok, se está a chover, ele tem carro? Sim, tem carro. Está aqui, tem carro. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, falso, tem carro. Eu vou colocar false, tem carro. Vou colocar aqui também. A pergunta é se tem guarda-chuva. Vou colocar também false, não tem guarda-chuva. Capa de chuva também não tem. False. E tem guarda-chuva também não tem. False. Essas três condições aqui. Tem carro, não tem. Tem guarda-chuva, não tem. Capa de chuva, não tem. São false, false, false. A única coisa que está a acontecer é que está a chover. Então, podes ver que se está a chover, ele vai dizer aqui, não pode sair, senão vai molhar. Podes ver que esta condição é que vai ser satisfeita, porque essas todas as outras não vão ser satisfeitas. Se nós rodarmos aqui, está aqui. Não pode sair, senão vai molhar. Está aqui. Então nós conseguimos fazer um programa que tem mais de duas condições. Por exemplo, tem essas duas condições e dentro dela temos outras condições ainda mais. Então nós conseguimos verificar se está a chover ou se não está. Se está a chover, logo vamos verificar. Temos carro aqui em casa? Temos sim. Então podemos ser de carro. Temos guarda-chuva? Sim, sim temos. Podemos ser andar de guarda-chuva. Temos capa de chuva? Sim temos. Podemos ser de capa de chuva. Mas ok, está a chover. Não temos nem carro, nem guarda-chuva, nem capa de chuva. Então não podemos ser, senão vamos molhar. Ou não, não está a chover aqui. E vamos sair, porque o sol está claro. Ou seja, o céu está claro. Se eu colocar aqui, por exemplo, false, não importa se eu colocar aqui false, se está a chover, não importa se isso está verdadeiro, posso colocar aqui true, 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 pode ser também que isso está verdadeiro, pode ser que também isto está verdadeiro, não importa, mas se está a chover, ou seja, se não está a chover, automaticamente este é que vai ler. Por quê? Porque esta condição não foi satisfeita. Esta condição não foi satisfeita. Esta é que vai ser satisfeita. Pode sair, o céu está claro. Se eu rodar isto, podes ver, está aqui. Pode sair, o céu está claro. Por quê? Porque não está a chover. Certo? Então posso colocar aí. Não está a chover. Não está a chover. E contra a barra N. E pode sair, o céu está claro. Se eu rodar isto aqui, podes ver. Não está a chover, pode sair, o céu está claro. Então, mais ou menos, este é o funcionamento do nossos condicionais if. Nós podemos usar ifs dentro de ifs. Temos aqui if dentro de outro if. E podemos usar também mais de um elif, certo? Podemos usar vários elifs quando nós quisermos. Depende do nosso algoritmo. Então, isto é importante na programação. Você conseguir escrever um programa ou um algoritmo, isso que chama de algoritmo, que consiga resolver, na verdade, o seu problema. Podes ver que isto parece algo simples, mas é uma coisa que requer, na verdade, pensamento. Você saber pensar para resolver o problema. E dentro deste if, nós conseguimos resolver o problema que essa pessoa, por exemplo, tinha de sair de casa, certo? Então, basicamente, isto é que você precisa compreender dentro de Python, acerca de condicionais. Só para recapitular, temos aqui dentro de Python condicionais if, else e elif. Else nesse caso que serve para verificar se a condição é falsa, if serve para verificar se a condição é verdadeira, e else if, ou seja, elif, se a condição não for verdadeira, que tal esta condição? E nós vimos ao longo desta aula também a estrutura, na verdade, essa estrutura aqui, que é o diagrama do if, onde temos o início do programa, a condição se for verdadeira executa um bloco, se for falso executa um bloco, e também temos aqui a estrutura do elif, se for verdadeiro executa um bloco e termina o programa, se for falso, ele entra para outro programa, executa e executa. Então, há condições também que se forem verdadeiro, ele entra para um bloco e executa, por exemplo, o exemplo que nós demos aqui é se for verdadeiro, porque este aqui, se for verdadeiro, ele entrou num outro bloco, onde executou outro programa. E depois é só que saiu, certo? Então, basicamente é assim como funciona o if e elif. Mas já este aqui não foi satisfeito, ou seja, este foi falso. Logo, ele veio verificar este aqui. Se for verdadeiro, ele executa esse. Se não for também, ele executa este, o último. Então, este era mais ou menos o comportamento, ou seja, este é o mais ou menos comportamento de condicionais dentro de Python. Espero que você tenha entendido e tenha gostado e nos vemos ao longo da próxima aula.